Estamos no começo do ano da igreja e, como vem acontecendo nos últimos cultos, as leituras bíblicas tratam do juízo final, do fim do mundo, da volta de Cristo. E na última quinta-feira lembramos o Dia Mundial de Ação de Graças. São dois assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. Claro, isso depende muito do que se acredita sobre o fim do mundo e do que se acredita sobre ação de graças. Por exemplo, para muitos, ação de graças é o fim do mundo. Isto é, para muitas pessoas não existe nenhuma razão para agradecer a Deus. E isto é o fim da picada. É um absurdo. E é claro, além de não acreditarem na volta de Cristo e no juízo final, também não acreditam no Deus revelado na Bíblia. E por isso acham uma grande bobagem fazer ação de graças a Deus. Por outro lado, nós cristãos sabemos que a ação de graças não é um gesto apenas num dia do ano, ou num culto especial, ou mesmo num culto na igreja, ou agora mesmo através da internet durante esta pandemia. Ação de graças é a vida toda do cristão. No culto de hoje, queremos tratar do seguinte tema: a pessoa que faz ação de graças a Deus está preparada para a volta de Cristo. Mas qual é a ação de graças que chega até os céus e que faz alguém estar preparado para o juízo final? Essa pergunta vamos responder na mensagem de hoje, conforme os textos bíblicos deste primeiro domingo no Advento. Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam com todos nós neste momento da pregação da semana.
Estamos entrando no período do Advento, tempo de se preparar para festejar o Natal. É tempo, portanto, de reconhecer mais uma vez os nossos pecados e assim crer em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Neste momento queremos chegar perante Deus e confessar com humildade os nossos pecados. Lembrando as palavras do hino 13 do Inário Luterano que diz: como hei de receber-te, bendito Salvador, minha alma anseia ver-te, saudar seu Redentor. Ó Cristo me ilumina, a mente natural, em ti viver me ensina, em submissão total. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste hino 13 do Inário Luterano, as palavras dizem: perdido e atribulado fui salvo por Jesus, que trouxe ao desgarrado vida, esperança e luz, aos fracos dá firmeza, conforto e sumo bem, e a todos a certeza da vida lá no além. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. A leitura da epístola de hoje nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 9. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Jesus Cristo. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui a leitura.
A leitura do Santo Evangelho para este que é o primeiro domingo no Advento, encontramos em Marcos 13, versículo 24 a 37. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. São estas as palavras do Santo Evangelho. Na epístola deste primeiro domingo de Advento, 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo expressa uma ação de graças muito interessante.
Eu sempre agradeço a Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês. Este sempre aqui se refere a uma atitude constante, permanente. E o apóstolo Paulo tem um coração agradecido a Deus por um motivo bem sublime. Não é por alguma coisa na vida dele, mas por uma coisa na vida dos outros. No caso aqui, ele agradece a Deus pela fé dos cristãos de Corinto. E outra coisa que é interessante dizer, uma ação de graças a Deus pelo motivo de que Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não tenham culpa de nada. Estão percebendo algo muito significativo? A pessoa que dá graças a Deus, ela está preparada para a volta de Cristo. Na verdade, dar graças a Deus, fazer ação de graças, é reconhecer que tudo que existe neste mundo é um presente de Deus, mas um presente que tem um tempo de validade devido ao pecado. Ação de graças, portanto, é viver a verdadeira mordomia cristã, ou seja, ser um bom administrador do evangelho, do tempo, dos dons, do corpo, do dinheiro, da criação do meio ambiente, enfim, de tudo que somos e temos. Ação de graças é ser um filho, uma filha de Deus que não está dormindo em sua fé e, portanto, preparado para a volta de Cristo em qualquer momento. E assim, logicamente, um cristão preparado para a volta de Cristo não faz ação de graças somente num dia do ano, nem somente num culto. Aliás, é isto que nos lembra a parábola que Jesus conta no Evangelho, onde os empregados devem estar com o serviço sempre em dia, pois não sabem quando o patrão vai voltar, se é de tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Alguém então pode perguntar: pastor, qual é o jeito para eu ser um cristão mais agradecido a Deus, mais preparado para o fim do mundo? Interessante dizer que as palavras ação de graças, na língua original do Novo Testamento, o grego é eucaristia. Vem de duas palavras gregas, eu, que no grego é bom, correto, apropriado, e charis, graça, alegria. A Santa Ceia é chamada de Eucaristia, pois Jesus, ao pegar o pão e o cálice, deu graças a Deus. E a Santa Ceia é uma ferramenta muito especial que o cristão tem exatamente para agradecer a Deus pelo dom precioso da salvação e para se preparar para a volta de Cristo. Estão lembrados das palavras de Paulo em 1 Coríntios e que fazem parte da liturgia da Santa Ceia depois da distribuição? Todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha de volta. Então, isso quer dizer que aqueles que participam da Santa Ceia estão mais preparados para a volta de Cristo? Sim e não. Sim, porque quando o cristão vai à Santa Ceia preparado, ele volta para casa fortalecido em sua fé. Isso é promessa bíblica. Mas sabemos que a Santa Ceia é um dos meios da graça. Não é o único. E ainda bem, porque como seria agora, neste momento de pandemia? Como seria para você, meu irmão e irmã? Você que neste momento está confinado em casa, sem poder vir aos cultos presenciais. Pois eu tenho uma boa notícia para você, que não está podendo participar nos últimos tempos das bênçãos da Santa Ceia. Vocês podem participar das bênçãos do batismo. Como assim? Quem explica é o próprio Paulo nesta carta aos Coríntios. Ele diz que Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união
com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois é isso que aconteceu naquele dia quando você e eu fomos batizados. Nós fomos chamados por Deus, chamados para viver em união com Cristo Jesus. Em Gálatas, Paulo explica que nós fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo e assim nos revestimos com as qualidades de Cristo. Isso, por acaso, não é uma notícia maravilhosa? Quando estamos só recebendo notícias ruins nos últimos tempos? Então eu te dou uma sugestão. Na hora que você tiver um tempinho, vai lá e dá uma olhadinha na certidão do teu batismo. E depois de relembrar o dia quando você foi batizado, diga lá no íntimo do seu coração: Senhor Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque naquele dia que eu fui batizado em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste dia eu me tornei o teu filho, a tua filha. Muito obrigado, ó Senhor, porque eu sei que isso custou a vida do teu amado Filho, Jesus Cristo. Aliás, nós que gostamos de emoldurar nossos títulos de formatura, de cursos e de outras coisas, deveríamos fazer uma moldura especial, bem bonita, do certificado do nosso batismo e colocar um lugar bem visível. Isso para nunca esquecer que nós temos um título, um certificado, uma marca. E é isto que vai nos garantir a porta aberta no céu e as palavras da boca do próprio Deus: seja bem-vindo, a casa é sua. Mas daí vem o recado de Jesus: o que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Estas são palavras finais deste capítulo 13 de Marcos. Se olharmos com atenção todo o capítulo deste evangelho, vamos descobrir que Jesus diz essas palavras sobre a necessidade de vigiar depois de uma longa conversa com os discípulos a respeito das coisas que iriam acontecer antes do fim do mundo. Para nós hoje são coisas que já ouvimos tantas vezes, mas acho que de tanto ouvir, o perigo mesmo é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que nem agora, sobre a necessidade dos cuidados com o coronavírus. Ninguém aguenta mais o isolamento, a máscara, o álcool gel e todos os avisos e todos os cuidados. Mas o resultado está aí. Relaxamos nos cuidados e a contaminação veio agora com força. Este é o mesmo perigo que enfrentamos quando o assunto é o vírus da descrença. Ninguém de nós, por mais firme que esteja em sua fé, pode relaxar, cruzar os braços, ficar indiferente. Eu já usei esse tipo de comparação em outros momentos, mas Jesus hoje certamente usaria outros elementos para as suas parábolas, e um deles poderia ser este vírus, que pode bater em nossa porta à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã, ou seja, o coronavírus está circulando e ninguém sabe a hora. É preciso estar preparado. Se chegar de repente, que não nos encontre desprotegidos. A volta de Cristo, claro, não é um vírus maligno que mata. A volta de Cristo é a nossa salvação, é um vírus que nos salva. Mas com um detalhe: é a salvação para aqueles que estiverem usando as vestes que um dia foram entregues no batismo. A roupa que é o próprio Cristo. Infelizmente, para aqueles que não estiverem com esta roupa, a volta de Cristo será a morte eterna na condenação do inferno. Estimado irmão, estimada irmã, a grande esperança que o mundo todo está tendo neste momento, neste fim de ano, é a chegada da vacina. Há uma grande expectativa que logo tenhamos várias vacinas, para que finalmente possamos voltar à nossa vida normal. Mas não podemos esquecer de uma coisa: o mundo vai continuar sendo este mundo cheio de pecados.
e outras desgraças vão aparecer, mesmo com a chegada da tão sonhada vacina. No entanto, podemos levantar as mãos para os céus e dizer: muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos curaste do vírus do pecado. E Jesus é a nossa vacina, a cura, o perdão. Por isso te peço, ó meu amado Salvador, me conserva firme até o fim, para que na volta de Cristo eu não tenha culpa de nada. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai Celestial, com o coração cheio de alegria, fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho. Te damos graças, ó Deus bondoso, pelo presente da salvação e pela dádiva da vida eterna que iremos receber no dia da volta de Cristo. Temos tantos motivos para te agradecer, te louvar, fazer ações de graças. Nossa vida toda é um louvor a ti,
graças à fé em nosso coração, outro presente maravilhoso que recebemos no dia do nosso batismo. O que seria de nós sem o teu grande amor revelado em Cristo Jesus? Não seríamos nada. Por isso também te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo sustento material, por todas as coisas terrenas que mantêm a nossa vida neste mundo. Tu nos dás o alimento, a casa, o emprego, a saúde, a família e todas as coisas. Por tudo isso, te louvamos. Mas somos imensamente gratos pelo alimento da nossa alma, que vem por tua palavra, o perdão, a igreja, e pelo encorajamento que recebemos dos irmãos e irmãs na fé. Te agradecemos por podermos ouvir a tua palavra, seja nos cultos presenciais e também agora pela internet, este meio que nos oferece tantas oportunidades para ouvir os teus ensinamentos. Te louvamos porque nos chamaste para te servir com os nossos dons, a fim de que a tua igreja cresça e o teu evangelho seja mantido e espalhado. Nesse período do Advento, queremos nos preparar para te receber, ó Salvador Jesus. Não apenas um preparo para festejar o Natal, mas queremos fazer o que tu nos pedes, vigiar e fazer a tua obra na evangelização. Dá-nos sempre este privilégio de te servir, servindo o nosso semelhante, através do nosso testemunho por atos e palavras. Dessa forma, ó Senhor, fortalece-nos na fé, para cumprir a tua vontade. Dá-nos sempre um coração humilde, para reconhecer os nossos pecados, e ao mesmo tempo, dá-nos a confiança no teu grande amor. Abençoa, ó Deus gracioso, a tua igreja, os cristãos no mundo, a IELB com seus pastores e membros. Abençoa a nossa comunidade cristã para sermos uma igreja ativa na missão e fiel no chamado que recebeu. Esteja ao lado dos enfermos. De forma especial, lembramos aqueles que estão infectados pelo coronavírus. Oramos por todos os que sofrem neste mundo. Conforme a tua vontade, dá-lhes saúde no corpo e que este momento de dor e aflição traga fortalecimento para a fé. Abençoa nossa pátria, governantes, autoridades. Proteja-nos contra todos os perigos da violência, do trânsito, das doenças, calamidades, desemprego e de tantas desgraças neste mundo. Ó Senhor bondoso, Pai celeste, não merecemos nada de ti, mas cremos no teu amor e por isso pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.